Era setembro de 2025, quando Marina recebeu o convite de casamento de sua antiga colega de faculdade, Camila. As duas haviam mantido contato esporádico ao longo dos anos, mas Marina sempre considerou Camila uma amiga próxima dos tempos de universidade. O convite chegou com toda a pompa tradicional: papel texturizado, letras douradas e uma cerimônia marcada para o dia 29 daquele mês. Marina ficou genuinamente feliz pela amiga. Mesmo sendo solteira há alguns anos, não sentia qualquer amargura em relação aos relacionamentos dos outros. Pelo contrário, sempre foi o tipo de pessoa que vibrava com a felicidade alheia. Quando abriu o convite, já começou a planejar mentalmente como seria sua participação naquele dia especial. A primeira decisão foi sobre a hospedagem. Como o casamento seria em uma cidade a algumas horas de distância, Marina reservou um quarto em um hotel próximo ao local da cerimônia. Escolheu uma acomodação confortável, pensando em aproveitar o fim de semana para relaxar e celebrar com os outros convidados. O valor não era barato, mas ela considerou um investimento em sua amizade com Camila. Depois veio a questão do vestido. Marina passou semanas procurando o look perfeito. Algo elegante, mas que não ofuscasse a noiva. Visitou várias lojas, experimentou dezenas de opções até encontrar um vestido azul marinho que a deixava linda sem ser exagerado. Era exatamente o tipo de roupa que ela imaginava usando em um casamento especial como aquele. O presente de casamento demandou ainda mais reflexão. Marina queria dar algo significativo, que demonstrasse o carinho que sentia pela amiga. Depois de muito pesquisar, escolheu um conjunto de taças de cristal gravadas com as iniciais do casal. Um presente que considerava tanto elegante quanto pessoal. O investimento foi considerável, mas ela acreditava que valia a pena. Durante as semanas que antecederam o casamento, Marina conversou algumas vezes com Camila sobre os preparativos. A noiva parecia ansiosa, como era natural, mas sempre mencionava como estava feliz por ter Marina presente em seu grande dia. Essas conversas só aumentavam a expectativa de Marina para a celebração. Uma semana antes do casamento, quando Marina já tinha tudo organizado e estava contando os dias para o evento, seu telefone tocou. Era Camila, e havia algo diferente em sua voz. Uma tensão que Marina não conseguia identificar de imediato. A conversa começou com amenidades, mas logo Camila foi direto ao ponto. "Marina, eu preciso te contar uma coisa sobre o casamento", disse Camila, com uma hesitação que fez o coração de Marina acelerar. "Acabou que precisamos reduzir o número de convidados, e infelizmente você não poderá mais participar." As palavras caíram como um balde de água fria sobre Marina, que ficou alguns segundos em silêncio tentando processar o que havia escutado. "Como assim, Camila? O casamento é daqui a uma semana." Marina conseguiu dizer, ainda em choque. "Eu já reservei hotel, comprei vestido, separei o presente." Sua voz tremia, misturando confusão com uma crescente sensação de incredulidade. Ela nunca havia passado por uma situação como aquela. Camila tentou explicar que foi uma decisão difícil, que teve que fazer cortes dolorosos na lista de convidados. Mencionou questões de orçamento e espaço, mas suas justificativas soavam vagas e pouco convincentes. Marina sentia que havia algo mais por trás daquela decisão repentina, mas não conseguia entender o que poderia ser. Após o telefonema, Marina ficou sentada em sua sala, olhando para o vestido pendurado no guarda-roupa e as taças embrulhadas sobre a mesa. Tudo que havia planejado com tanto carinho agora parecia inútil. Mais do que o dinheiro gasto, o que mais a machucava era a sensação de ter sido descartada de forma tão abrupta e insensível. Nos dias seguintes, Marina tentou entender o que havia acontecido. Conversou com algumas amigas em comum, buscando alguma explicação que fizesse sentido. Foi então que começou a descobrir detalhes perturbadores sobre os verdadeiros motivos por trás de sua desconvocação. Uma colega de trabalho de Camila, que também havia sido convidada, contou a Marina que a noiva havia comentado sobre não querer muitas pessoas solteiras no casamento. Segundo essa versão, Camila acreditava que convidados solteiros destoavam da atmosfera romântica que ela desejava criar para sua cerimônia. Marina ficou atônita com essa revelação. Nunca imaginou que seu estado civil pudesse ser um problema para uma amiga.
Ela sempre foi uma pessoa sociável, divertida em festas, e jamais causou qualquer tipo de constrangimento ou drama em eventos sociais. A ideia de ser rejeitada por estar solteira parecia absurda e profundamente injusta. Mais detalhes foram surgindo através de outros conhecidos mútuos. Aparentemente, Camila não havia reduzido o número de convidados como alegado. Na verdade, ela havia substituído algumas pessoas, incluindo Marina, por primos distantes do noivo e colegas de trabalho dele que mal conhecia. A redução era, na verdade, uma recomposição da lista baseada em critérios questionáveis. Marina descobriu que não era a única a ter sido tratada dessa forma. Outras 2 amigas solteiras também haviam sido desconvocadas na mesma semana, todas com as mesmas justificativas vagas sobre cortes necessários. O padrão era claro. Camila havia deliberadamente removido as convidadas solteiras para dar lugar a pessoas que chegavam acompanhadas. A situação se tornou ainda mais revoltante quando Marina soube que uma das substitutas era uma colega de trabalho do noivo, que Camila havia conhecido apenas 2 vezes. Essa pessoa havia sido convidada de última hora simplesmente por estar namorando, enquanto Marina, com anos de amizade, foi descartada por estar solteira. Durante os dias que se seguiram, Marina lutou contra uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. Ela se questionava como havia sido tão ingênua em relação ao caráter de Camila. Como alguém que ela considerava uma amiga próxima, podia ter tão pouco respeito por ela e pelos outros que foram descartados da mesma forma cruel? O dinheiro gasto com hotel, vestido e presente pesava em seu orçamento, mas o que mais doía era a humilhação. Marina sentia como se tivesse pago para ser rejeitada, investido recursos e emoção em uma celebração da qual foi sumariamente excluída, por um motivo que estava completamente fora de seu controle. Ela tentou contato com Camila mais algumas vezes, buscando uma explicação mais honesta, ou pelo menos um pedido de desculpas sincero. Mas a noiva mantinha a versão de que havia sido uma decisão puramente logística, negando qualquer discriminação baseada em estado civil. Sua falta de sinceridade só aumentava a frustração de Marina. O dia do casamento chegou, e Marina passou aquele sábado em casa, vendo o vestido que nunca usaria e pensando em como teria sido diferente se ela estivesse lá. Através de conhecidos mútuos, soube que a cerimônia havia sido linda e que realmente não parecia haver qualquer problema de espaço ou orçamento como Camila havia alegado. As fotos do casamento começaram a circular, e Marina pode ver claramente os rostos desconhecidos que haviam tomado seu lugar. Pessoas que Camila mal conhecia, mas que estavam acompanhadas, ocupando o espaço que deveria ter sido seu. A evidência visual da substituição deliberada era como uma última punhalada em sua já ferida dignidade. Nos dias seguintes ao casamento, a história de Marina chegou aos ouvidos de mais pessoas do círculo social comum. Muitos ficaram chocados com a atitude de Camila, considerando-a não apenas cruel, mas também profundamente desrespeitosa. A opinião geral era de que a noiva havia agido de forma completamente inadequada. Algumas pessoas que estiveram no casamento começaram a questionar a própria amizade com Camila após saberem dos detalhes de como Marina e as outras haviam sido tratadas. A percepção era de que, se a noiva podia ser tão insensível com amigas antigas, que tipo de pessoa ela realmente era por trás da fachada? Marina recebeu mensagens de apoio de vários conhecidos mútuos, pessoas que ficaram indignadas com sua situação. Muitos ofereceram palavras de conforto e confirmaram que Camila havia agido de forma totalmente injustificável. Esse apoio foi reconfortante, mas não apagava a mágoa do ocorrido. Semanas depois do casamento, Marina ainda processava o ocorrido quando recebeu uma ligação inesperada. Era Sofia, uma das outras amigas que também havia sido desconvocada por estar solteira. Sofia havia descoberto os mesmos detalhes que Marina e queria conversar sobre a situação que ambas haviam enfrentado. As 2 se encontraram para um café e compartilharam suas experiências. Sofia havia passado por exatamente a mesma situação. Gastos antecipados, justificativas vagas e a posterior descoberta de que havia sido substituída por pessoas desconhecidas que estavam em relacionamentos. A conversa foi tanto terapêutica quanto reveladora. Foi Sofia quem sugeriu que elas procurassem a terceira amiga que havia sido tratada da mesma forma. Júlia havia sido colega de quarto de Camila na faculdade e estava igualmente revoltada com a situação.
Quando as três se reuniram, formaram um grupo unido pela experiência compartilhada de discriminação e desrespeito. Juntas, elas decidiram que não podiam simplesmente aceitar o que havia acontecido em silêncio. Não se tratava apenas do dinheiro perdido, mas do princípio. Camila havia tratado amigas de longa data como cidadãs de segunda classe por causa de seu estado civil, e isso era inaceitável. Depois de muito conversar, as três decidiram escrever uma carta conjunta para Camila. Não uma carta de raiva ou vingança, mas um documento claro e respeitoso explicando como se sentiram discriminadas e pedindo uma explicação honesta. Elas queriam dar à antiga amiga uma chance de reconhecer seu erro e se redimir. A carta foi cuidadosamente redigida, destacando não apenas a injustiça financeira, os gastos desperdiçados, mas também o impacto emocional de serem rejeitadas por algo tão irrelevante quanto seu estado civil. Elas enfatizaram que o problema não era terem sido excluídas, mas a forma desonesta e discriminatória como isso foi feito. Quando Camila recebeu a carta, sua reação inicial foi defensiva. Ela respondeu mantendo que havia sido apenas uma questão logística, mas a pressão conjunta das três amigas e a clareza de suas argumentações começaram a fazê-la questionar suas próprias justificativas. Alguns dias depois, Camila ligou para Marina. Sua voz era diferente agora. Havia uma vulnerabilidade que não estava presente na ligação anterior. Ela admitiu que havia mentido sobre os motivos da exclusão e reconheceu que havia agido movida por uma visão preconceituosa sobre pessoas solteiras em casamentos. Durante uma conversa longa e emocional, Camila revelou que havia sido influenciada por comentários de sua mãe e de algumas tias sobre como convidados solteiros davam azar para o casamento. Ela sabia que era uma superstição absurda, mas havia se deixado levar pela pressão familiar e pelas próprias inseguranças. Marina ouviu tudo em silêncio, processando a confissão de Camila. Por um lado, sentia um certo alívio por finalmente ter a verdade. Por outro, estava decepcionada por descobrir que uma amiga havia sido tão facilmente influenciada por preconceitos tão primitivos e sem fundamento. Camila pediu desculpas sinceras, reconhecendo que havia sido covarde e desonesta. Ela se ofereceu para reembolsar Marina pelos gastos com hotel e vestido, além de insistir que queria manter a amizade apesar do que havia acontecido. Suas palavras pareciam genuínas, mas o dano já estava feito. Marina agradeceu pelas desculpas e aceitou o reembolso, mas deixou claro que a confiança entre elas havia sido seriamente abalada. Ela explicou que uma amizade verdadeira deveria ser baseada em respeito mútuo e que Camila havia demonstrado uma falta fundamental de consideração por ela e pelas outras. Durante as semanas seguintes, Camila entrou em contato com Sofia e Júlia, oferecendo as mesmas desculpas e reembolso. As três mulheres se encontraram novamente para decidir como proceder. Todas concordaram que, embora apreciassem o reconhecimento do erro, seria difícil confiar em Camila novamente. Meses depois, Marina refletia sobre toda a experiência. Ela havia aprendido lições valiosas sobre amizade, dignidade e a importância de não aceitar tratamento desrespeitoso, independentemente de quem venha. O dinheiro havia sido reembolsado, mas a lição sobre o caráter das pessoas permaneceria para sempre. Sofia, Júlia e Marina mantiveram sua amizade, fortalecida pela experiência compartilhada. Elas ocasionalmente se encontravam para jantar, sempre comentando como haviam se livrado de desperdiçar mais tempo com alguém que não valorizava verdadeiramente sua amizade. Quanto a Camila, ela continuou tentando reconstruir as pontes queimadas, mas com pouco sucesso. A história de sua atitude discriminatória havia se espalhado em seu círculo social, e muitas pessoas passaram a vê-la com outros olhos. Ela aprendeu, da forma mais difícil, que ações têm consequências duradouras. 1 ano depois, Marina estava em um relacionamento feliz e estável. Quando recebeu o convite para o chá de bebê de uma colega de trabalho, ela sorriu ao perceber como sua perspectiva havia mudado. Agora ela sabia exatamente que tipo de pessoas mereciam seu tempo, energia e investimento emocional. A experiência com Camila havia sido dolorosa, mas também libertadora. Marina aprendeu a valorizar ainda mais as amizades genuínas e a não tolerar desrespeito disfarçado de cortesia.
Ela sabia que merecia ser tratada com dignidade, independentemente de estar solteira, namorando ou casada. Hoje, quando conta essa história para amigas próximas, Marina sempre termina com a mesma reflexão. Às vezes, ser desconvocada da vida de pessoas tóxicas é na verdade um presente disfarçado. Ela havia descoberto o verdadeiro caráter de Camila antes de investir ainda mais anos em uma amizade unilateral e superficial. E assim, o que começou como uma experiência humilhante e dolorosa se transformou em uma lição valiosa sobre autoestima, amizade verdadeira e a importância de cercar-se de pessoas que nos valorizam pelo que somos, não pelo que representamos em suas vidas cuidadosamente curadas.